Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você, nessa manhã de sábado aqui para nós. E aí, para onde você está, que seja de manhã, de tarde, de noite, está chovendo, está fazendo sol, não importa o tempo lá fora, importa como é que você está por dentro. Como é que você está por dentro? O que a gente pode te ajudar hoje? Preste atenção. Hoje, nós vamos, como vocês já devem ter reparado, vamos falar do convite ao bem. E é isso que Jesus está fazendo conosco. Vem junto, assiste a prece da Jeane, entre em harmonia, entre em sintonia com Jesus. Depois, preste atenção na leitura que o Marcos vai fazer, nas reflexões que ele vai trazer de Emmanuel para nós. Depois você vai me ouvir um pouquinho, né? Porque também nem tudo é fácil. E aí vamos entrar naquela visualização para poder colocar tudo isso bem guardadinho no nosso coração, porque nós estamos atravessando um período difícil da nossa vida. Mesmo que nós não estejamos diretamente ligados ao que está acontecendo lá fora, no mundo, nós somos influenciados por isso, porque estamos todos vibrando bem. Então, por isso, eu peço a você, vem com a gente, tira um tempinho aí do seu dia, se você puder agora, senão você pode assistir depois. Mas entre em sintonia com Jesus. Ele vai cuidar de você, vai te fortalecer para passar por tudo isso, tá bom? Vamos lá? Vamos juntos? Vamos começar? Então, um beijo carinhoso para vocês e eu vou passar para a Jeane. Desculpe, vou passar para a Jeane. Olá, amigos! Como disse muito bem a Soninha, convite ao bem. Nós queremos convidar todos vocês para vibrarem no bem junto conosco. Vamos iniciar vibrando com a nossa oração, pedindo por todos os nossos irmãos em humanidade, por aqueles companheiros que nos solicitam auxílio através das nossas vibrações, das nossas orações. Esse é o momento de vibrarmos juntos por todos esses irmãos. Então vamos lá? Fechemos os nossos olhos para que possamos sentir melhor a presença dos amigos espirituais. Vamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus. Como diz o tema do nosso programa, hoje o convite é para o bem. Então que possamos buscar dentro de nós as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos e vamos juntos construir uma linda rede fluídica de amor para que possamos envolver toda a nossa família universal. Mestre, divino amigo de todas as horas, estamos nesse momento unidos em pensamentos, em corações e em vibrações. Pedimos, Senhor, que nesse instante essa nossa união se transforme em fluidos curativos, restauradores, luminosos, e que esses amigos espirituais possam levar a todos os lugares onde haja dores, sofrimentos, que todas as mentes desequilibradas, todos os corações entristecidos, todos os corpos adoecidos, possam nesse instante se beneficiar dessas vibrações da nossa oração. Senhor Jesus, a cada amanhecer recebemos de Ti um convite para vivenciarmos o bem. Nós sabemos, Senhor, que muitos de nós ainda não se encontram na escala evolutiva dos espíritos bons. Não conseguimos ainda sermos bons,
mas conseguimos vivenciar alguns momentos, algumas atitudes do bem, do belo, do bom. E é por isso, Senhor, que nós queremos agora, unidos em pensamentos e corações, criar nesse momento essa linda rede fluídica, muito, mas muito repleta de vibrações de amor e que possa agasalhar todo o nosso planeta Terra, beneficiando todos os nossos irmãos em seus diversos reinos. Nós pedimos, Senhor, também que Tu possas continuar nos envolvendo, nos protegendo, nos mostrando sempre os caminhos que nós devemos trilhar para encontrarmos a paz, para encontrarmos a nossa felicidade e o nosso crescimento espiritual. Continue ao nosso lado, nos protegendo e cuidando de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos continuar com o convite ao bem. Agora nós vamos ouvir o Marcos trazendo esse convite para todos nós através dessa linda mensagem. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Bom, no programa da semana passada, nós recebemos um desafio e hoje estamos recebendo um convite ao bem. Quem sabe esse convite é um grande desafio, nós aceitarmos quando somos chamados por Jesus. E Emmanuel, o benfeitor espiritual, ele vai nos explicar acerca desse convite no livro Pão Nosso. Vamos ver? É o capítulo 39. Mas, quando fores convidado, aceita. São palavras de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não esperes pelo agrilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto.
A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, esse convite nos leva a profundas reflexões. Se nós começarmos a pensar, antes de nós ingressarmos neste corpo de carne, antes de nós reencarnarmos, nós temos vários espíritos cuidando do nosso planejamento reencarnatório, vendo a família que nós iremos reencarnar, o contexto social, as pessoas que nós iremos conviver, as amizades que nós teremos, para que nós tenhamos sucesso. Porque toda reencarnação é planejada para que seja uma reencarnação de sucesso. Então, desde o momento que nós fomos concebidos, já estamos recebendo convites de todos os lados para seguir o caminho do bem. E como Emmanuel coloca, muitas vezes nós ignoramos esses convites. É muito difícil nós chegarmos na adolescência prestando atenção nos convites que nos são feitos pela vida, por Jesus, para que possamos trilhar os caminhos do bem. Mas os convites não param por aí. Atingimos a idade madura e eles continuam. E quando resolvemos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa acomodação de lado e aceitamos o convite de Jesus para trilhar no caminho do bem, embora às vezes, a princípio, possa parecer um pouco difícil, um pouco desafiador, nós veremos que é o caminho mais seguro, que nos trará mais serenidade, mais tranquilidade, mais alegria de viver. Porque quando procuramos outros meios, na vã ilusão de que conseguiremos alcançar a nossa felicidade, muitas das vezes estamos plantando espinhos que colheremos lá na frente. É quando a nossa irmã dor chega para nos colocar no caminho do bem, no caminho do amor. E aí começamos a trilhá-lo para alcançar a nossa verdadeira felicidade. Então, como nos diz Emmanuel, se já chegaram aos nossos ouvidos as grandes verdades do Evangelho, vamos aproveitar esse momento e aceitar esse convite, porque é muito mais fácil nós caminharmos junto ao amor, sentindo a presença de Deus em nossos corações, do que esperar o tempo passar e sermos convidados pela dor ou pelo sofrimento. Então, se prestarmos atenção, todos os instantes são oportunidades oferecidas por Deus para que nós possamos trilhar o caminho do bem. Como já disse várias vezes, nós fomos criados para a luz, para a felicidade, para o amor, mas temos o nosso livre-arbítrio. Podemos escolher os caminhos que iremos trilhar. E é bem melhor que escolhemos os caminhos do bem. Esse bem que insufla em nossas almas a esperança, a paz, a alegria de viver. E em todos os instantes, são convites que aparecem, como nos disse Emmanuel, na leitura de um livro, na atenção que nós damos a uma pessoa que nos confidencia um sofrimento seu, no aperto de mão, no abraço, numa pequena solidariedade, num pequeno gesto de gentileza que nós oferecemos ao irmão. Então, esses convites, eles aparecem de forma simples. Precisamos estar atentos para não perdermos a oportunidade de aceitá-los e agregar para a nossa vida grandes possibilidades de felicidade, de paz, de tranquilidade, de serenidade, de fortaleza, de equilíbrio e harmonia. Então, meus amigos, aceitemos o convite ao bem que Jesus nos faz
por diversas maneiras, das mais variadas formas, por várias pessoas, em todos os instantes, estaremos mais perto da felicidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e agora chamo a nossa irmã Sônia para dar continuidade. Obrigada pelo convite. Ai, gente, mas olha, eu estava pensando aqui, começar perguntando para vocês como é que vocês estão recebendo os convites que têm chegado. Temos sido convidados a muitas coisas, né? Essa situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, de uma forma assim, que está nos atingindo bastante, nos permite vários convites. Numa conversa aqui, antes do programa, estávamos falando sobre a necessidade de algumas pessoas de alimentação, que é o básico, né? Do básico mesmo, que não tem. Então, a gente pode ajudar nessas coisas, né? É aquela coisa, se você não tem como doar para o outro, na verdade, a gente sempre tem um pouquinho, né? Porque quando a gente tem, a gente pode dividir, a gente não vai ficar com fome se der um pouco do que a gente tem. Agora, se por acaso não tem o recurso ali, a gente tem a amizade, a gente tem a conversa, né? A gente tem o doar-se ao outro. E só que muita gente, e aí é que entra uma situação, muita gente, diante desses desafios, né, diante dessas situações limites na vida, acabam se paralisando. Né? Por quê? Porque o que é cada situação difícil na vida? Vou fazer uma outra pergunta agora. Pensando assim, na nossa vida, pensando em Jesus, sendo Jesus, né? Pensando em tudo que nos acontece, o que você pensa sobre cada situação difícil da sua vida? Cada desafio que chega para você. O que você pensa disso? Você pensa que é um castigo, que você fez alguma coisa para merecer aquilo, e que por isso você vai entrar ali no sofrimento? Alguns de nós ainda pensam assim, né? Mas só que a gente precisa mudar um pouco isso. Se a gente acredita que Deus é bom, e Ele é bom, né? Se a gente acredita que Jesus está cuidando da gente aqui pessoalmente, né? Através de todos os nossos benfeitores, através dos amigos encarnados que nos chegam, né? E aí eu não vou falar de várias, inúmeras histórias que a gente conhece. Se a gente acredita nisso, isso só pode ser um convite ao bem, a mudança que nós precisamos fazer, né? Porque muitas vezes nós ficamos presos naquela situação difícil do passado e aí a gente não consegue seguir adiante. Às vezes é uma historinha, eu vou contar uma história, um exemplo para vocês, por exemplo. Uma criança que se vê numa situação muito difícil, uma situação de perda, uma criança que vê o pai desencarnar num acidente, por exemplo, né? E aí ela toma um medo, né? Ela não consegue entender porque ela é criança. Então isso pode ficar, se ela não conseguir superar isso, pode ser que ela fique, e se esse medo for reforçado pelas outras pessoas, pode ser que ela fique levando isso para situações no futuro, na vida, e aí ela vai ter medo do trabalho, enfim, existem pessoas assim. Essas pessoas precisam de procurar ajuda profissional. Primeiro precisam de procurar ajuda. Né? E se essa ajuda num amigo, no aconselhamento, nas orações sempre, né? E isso é importante, né? Passar para todo mundo. Se isso não chegar, ela precisa de ajuda profissional. Só que
até aí é muito difícil, né? Então, às vezes, a pessoa fica ali passando por situações que vão querer apenas... Eu fico pensando, o que faz uma pessoa passar por uma situação de muita dor? Né? Será que Deus é bom, como a gente falou? Só pode ser aprendizado, né? Só pode ser aprendizado. Só pode ser para o bem daquela pessoa. É porque fica um pouco contraditório, né? É o bem, é o aprendizado, é superar aquele obstáculo, né? E se você supera aquele obstáculo, você vai adiante. E aí você sai mais fortalecido disso. Então, eu estou falando disso aqui só para a gente refletir. Hoje eu não vou falar muita coisa, não, vou só lançar algumas perguntas, algumas situações, para que a gente possa refletir. Porque nós estamos num momento que precisamos parar, prestar atenção e perguntar o que está acontecendo no mundo. Para que nós estamos passando por uma pandemia? Existe uma razão. E essa razão, eu até acho que você já sabe, mas ela precisa ser introjetada, precisa ser sentida dentro, né? A gente precisa pensar que isso tem uma razão de ser. Isso é um impulso para o bem, isso é um convite ao fazer o bem. Isso é um convite a respeitar algumas regras, porque tem gente que aprendeu a não respeitar regras. Tem gente que se sente injustiçado ou se sente ofendido porque tem que fazer alguma coisa que não quer fazer. Eu não quero desse jeito e ponto. E aí isso tem a ver com as características de cada um, né? Aí pode ter a ver com orgulho, pode ter a ver com a prepotência, pode ter a ver com, enfim, com medos, inseguranças, mas isso não vai ajudar. O que vai ajudar é você parar e pensar. O que eu posso fazer de melhor? É como a Jeane falou no início, nós não somos bons, mas nós estamos procurando ser, e isso é o que importa. Uma outra coisa para encerrar hoje é, quando a gente fala de bem e mal, a gente associa logo ao certo e errado. Você já prestou atenção nisso? O bem é certo, o mal é errado. Tá, isso aí não se discute. Mas acontece que, às vezes, você faz uma coisa errada porque você não tem o discernimento de que aquilo é errado. Você pode causar mal ao outro, eu vou explicar com um exemplo. Alguém que está com fome, né, precisa alimentar o seu filho, e aí vai até algum lugar e pega o alimento do outro para poder levar para sua casa. Né? Isso é certo? Ou é errado? Isso é bem ou é mal? Para essa pessoa que precisa alimentar os filhos e que às vezes não tem coragem de pedir, né? E Jesus traz uma parábola, né? A parábola do mordomo infiel, o mordomo desonesto, o administrador desonesto, conforme a tradução, em que aquele administrador que o Senhor mandou embora, ele acabou chamando os devedores lá do Senhor e fazendo acordos com ele, né? Então, se devia 100 dinheiros da época ao senhor, o administrador dizia, então faz o seguinte, coloca aí 50. E assim foi fazendo. E aí, quando chegou, o senhor soube disso, o senhor falou assim, você é inteligente. E não brigou com o administrador. Estava certo o que ele estava fazendo? Ele estava causando um bem ou um mal? Não vou responder. Quero que você pense. Né? Por que Jesus diz... Depois procura, a parábola está aí. E depois eu vou botar aqui
onde está que eu não estou lembrando de cabeça. Procura pensar sobre isso. Por que Jesus disse que o administrador não ficou com raiva, que o Senhor não ficou com raiva do administrador? Né? Porque o certo nem sempre é mal, nem sempre é bem. Para ele era certo. Para o homem que tem que alimentar o seu filho e vai ali e acaba pegando no quintal do vizinho, sem pedir o alimento, porque tem vergonha de pedir, o que ele está fazendo está certo. E quando a gente fala de que ele está achando certo, não significa que não vai ter consequências e que ele não vai ter que responsabilidade e de alguma coisa, de alguma forma, reparar aquilo, entendeu? Então, vamos parar para pensar sobre isso, vamos estudar mais, vamos pensar mais e refletir mais, porque o que o outro às vezes está fazendo é um mal, o que o outro às vezes está fazendo é errado, mas a gente precisa pensar que para ele pode ser o certo, para ele é a única maneira que ele tem ali agora para alimentar os filhos, e a gente não tem que julgar, a gente não tem que brigar, a gente tem que esclarecer. E é isso que eu estou dizendo. A gente precisa esclarecer as pessoas, a gente precisa divulgar o que a gente tem aprendido com Jesus. E eu convido vocês para divulgar as palestras, os programas, divulgar o que você sabe, porque você também é um divulgador dos ensinamentos de Jesus. O que você escuta, o que você aprende, você pode passar para o outro. Se você não consegue falar para muita gente, vai falando de um em um. É esse o convite que eu tenho para você, tá bom? Então, por hoje eu vou ficar por aqui, vou deixar vocês refletirem, depois a gente conversa mais sobre isso, né? E vamos então para a nossa visualização, para que a gente possa acalmar o coração. A gente tem muita coisa mesmo para pensar, né? Então vamos fazer um relaxamento? Vamos relaxar o nosso corpo, relaxar a nossa mente, você pode se mover, se mexer. Se você puder agora, feche os seus olhos. Isso. Se você puder, respire profundamente, feche os seus olhos e dê um tempo de presente para você. Isso. Muito bem. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Preste atenção se há alguma diferença entre a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Preste atenção e vá relaxando. Você pode relaxar ouvindo a minha voz, prestando atenção em todo o seu corpo, na sua respiração e relaxar. Relaxar atentamente. Isso. Sinta a musculatura da sua cabeça mais frouxa. Solte o pescoço, solte os ombros, mexa os seus ombros, solte os braços, sinta-os frouxos. Vá soltando toda a musculatura das suas costas, da coluna, o entorno da coluna. Relaxe o tórax, o abdômen. Isso. Quanto mais você relaxa o corpo, mais a sua mente acalma. E lembre-se, se você diz que não consegue relaxar, lembre-se que é soltar o corpo. Combina com ele. Diz, está tudo bem, está tudo certo. Vamos juntos, eu estou aqui, cuidando de você. E você pode dizer para ele também, para o seu corpo, que Jesus está cuidando de você. Nada vai acontecer de mal, nada temer. Apenas se dá de presente um tempo
nesse turbilhão de coisas que nos acontece todos os dias, no dia a dia. Isso. E na medida em que você vai relaxando mais e mais, atentamente, você pode agora trazer para você a lembrança de um momento bom da sua vida. Pode ser que você não tenha prestado atenção, mas muitos momentos bons aconteceram. Eles foram suporte para as dificuldades. Você pode lembrar da sua infância. Eu não sei como ela foi, mas o que eu sei é que criança é criança. E há um tempo na criança em que tudo é belo, que tudo é brincadeira. Talvez na adolescência, que mesmo com dificuldade, tem o primeiro amor, né? Tem as primeiras conquistas. Cada um tem do seu jeito e do seu modo. E na vida adulta também. O primeiro emprego, um amigo novo. Eu não sei. Mas o que eu sei é que você pode agora acessar essa memória. Isso. Observe essa memória como estivesse aí agora. Sinta como é bom estar bem. Talvez você perceba como estava a sua respiração lá. Talvez você perceba como estava o seu olhar. Você sorria. Isso. Vá deixando que essa sensação de bem-estar possa tomar conta de você. Isso. Relaxe. Sinta. Lembre-se, Jesus está cuidando de você. Nada a temer, nada a fazer, porque situações como essa ainda vão acontecer muitas e muitas. Muita coisa boa ainda vai te acontecer. Lembre-se, Deus te criou para ser feliz, para ser um anjo de luz. E Jesus só quer isso de você. Só espera a tua felicidade. E nos diz que a nossa felicidade aumenta na medida em que nós podemos fazer a felicidade do outro. É isso, né? Não se cobre, não se julgue nem avalie. Apenas se permita esse momento de paz no coração e se fortaleça para que ao voltar à sua consciência plena, você se entenda como um ser humano que começa a ser humano quando percebe que não é perfeito, quando percebe que está em aprendizado e que pode aceitar todos os convites ao bem. Faça um pacto consigo mesmo, um acordo consigo mesmo, um acordo de se cuidar, de se amar muito, de prestar atenção nas suas necessidades. E aí você vai entender que todo mundo tem necessidades, que todos precisam ser amados como você e que todos precisam ser cuidados. E isso, amar ao próximo como a ti mesmo. E é assim, nessa certeza, nesse mais lindo convite que Jesus nos fez, que está na lei, amar a Deus como Senhor, acima de todas as coisas,
e ao próximo como a ti mesmo. E vai se trazendo de volta com essa sensação de bem-estar, com todo o aprendizado que você adquiriu ao longo da sua vida e não só nessa existência. Vai se trazendo feliz, grato, sinta gratidão, faça uma prece íntima, diga obrigada a Jesus por cada coisa que me acontece. Obrigada, Senhor, por eu perceber que eu estou melhor do que ontem, que é tudo que eu preciso fazer, estar sempre melhor do que eu mesmo. Isso. Muito bem. E assim, então, eu te convido para ir se voltando, prestando atenção à sua respiração, mexendo o seu corpo, mexendo seus braços e voltando. E voltando para aqui, para agora, para o nosso programa Jesus Cuidando de Você. Ainda tem muito mais, tem muito mais. E eu vou passar para Declair enquanto a gente vai voltando aqui, né? Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Quando eu li o capítulo que o Marcos hoje nos convidou a participar, eu li a primeira vez Convite ao Bem. E conforme fui lendo, eu fui fazendo uma reflexão da minha caminhada. Vou falar uma historinha de mim novamente, minhas experiências. Aí lá em cima, ele diz assim, Jesus diz assim, lá em Lucas, mas quando fores convidado, vai. Eu fui convidado e fui. Mas para chegar a entender esse convite, demorou. Porque as minhas experiências para conhecer a doutrina e para chegar aonde estou hoje foram várias tentativas e muito sofrimento. Mas eu aceitei o convite. Estou indo, devagar, aprendendo, mas estou indo. E numa dos parágrafos, diz assim, o convite sagrado é repetido anos a fio. E realmente foi. Por que foi? Na minha experiência. A minha filha descobriu o Espiritismo com 14 anos. E ela tinha o Evangelho segundo o Espiritismo na mesa de cabeceira dela, e ela lia todos os dias. Durante anos, ela tem esse Evangelho até hoje. Ele é todo grifado, todo marcado. Ela estudou muito esse Evangelho e estuda até hoje. Mas durante muito tempo, esse Evangelho ficou na mesa de cabeceira dela e eu nunca peguei para ler. Eu tinha lá o convite, mas eu estava cega com esse convite, né? E os apelos são muitos, né? Esses apelos são constantes. E quando eu passei por uma dor muito grande, que vocês todos sabem já a minha história, eu fiquei como aquele que está no porto com muitas nuvens e não consegue chegar e entender onde é que está o porto, onde você se aposta, para poder, diz que sob a tormenta, né, cada vez mais difícil a visão do porto. Então, eu estava nessa tormenta. Mas os convites chegaram de muitas formas. Através de livros, através de amigos me falando, mas eu não consegui enxergar. Mas veio um convite muito especial. E eu aceitei e fui. E foi uma mensagem que eu recebi do meu filho. A partir daí, eu comecei a procurar o caminho. Demorou muito, era muito sofrimento, mas eu consegui enxergar o porto, a visão, né?
clareou a tormenta no porto e eu consegui enxergar o mar aberto que tinha à minha frente, de tanto conhecimento, de tantos amigos esperando que eu abrisse os meus olhos e aceitasse esse convite. E eu aceitei. E estou aqui, amigos. E aí, no finalzinho, diz assim, a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Muita dor, realmente, muita dor. Até eu entender o porquê disso tudo. Aí depois ele diz, no Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, podemos seguir ao encontro do nosso Pai, sem hesitações. É isso que eu estou fazendo agora. Aceitei o convite, estou no caminho, sem hesitação, confiante no amparo da espiritualidade, confiante no amparo do nosso Mestre Jesus. Eu aceitei o convite e estou indo lá. Não cheguei ainda, né? Porque a gente aprende cada dia um pouco. A gente aprende com esses amigos queridos que estão aí. Eu aprendo muito a cada lição, a cada programa. E estamos no caminho. Eu estou no caminho. Eu pensei até que eu fosse chorar hoje, mas não chorei. Consegui falar sem chorar. Porque esse capítulo me fez chorar. Todas as vezes que eu li, eu me vi em cada parte desse capítulo, eu me vi e chorei. Mas aqui eu estou falando sem chorar. Porque o convite foi feito e eu atendi. Estou aceitando o convite de Jesus para seguir nesse caminho maravilhoso do Evangelho de amor, do nosso Mestre, não é? Então, estamos aqui, felizes por ter aceito o convite. Percebi que eu aceitei o convite e estou aqui, atendendo a ele e tentando de todas as formas botar no meu coração esse convite de amor. Fique na paz. Que bom, né? Declare, você estava falando aí, eu estava pensando, Jesus é tão amoroso com a gente, os benfeitores são tão amorosos, a gente precisa aprender isso com eles também. Ser amoroso não é ser fraco e nem fingir que não tem que crescer, né? O que você acha, Yara? Concordo plenamente. A gente tem que gradativamente aprender isso. Ser amoroso em todos os momentos da vida. E ela flui melhor. Acho que flui muito melhor. E vamos lá. Vamos falar de comidinha? Hoje eu resolvi começar a falar com vocês sobre uma comidinha que eu acho uma delícia. Eu vou falar em capítulos. Eu estou falando da salada. Nada como uma saladinha bem fresquinha, bem gostosa, nas nossas principais refeições, como almoço e jantar. De repente dá até para fazer também um lanchinho com uma saladinha. Mas que tipo de salada? Na minha prática diária, eu muitas vezes converso com os meus pacientes a respeito de uma alimentação melhor, porque todos nós sabemos o quanto que faz bem para a gente. Então, eu peço para que meus pacientes tentem, pelo menos, comer a salada mais conhecida do planeta. Alface, tomate, pepino, cebola. Pronto. É uma saladinha basicona, sem dificuldade, que todo mundo já viu no restaurante, onde come perto do trabalho, ou então que dá tempo para fazer em casa naquela correria. E o primeiro ingrediente é o que a gente vai conversar hoje. Vamos falar sobre a alface. O nome da alface científico é Lactuca sativa. Que bonitinho, né? Ela é uma hortaliça folhosa. Ela tem várias cores, ela tem várias formas, ela tem vários tamanhos, tem um sabor agradável e bem refrescante. E é fácil de preparar alguma coisa com alface. Concorda comigo? É tão simples. E ela
atualmente é considerada uma grande aliada, além de ser um alimento muito nutritivo, mas ela é uma grande aliada nas dietas em que você precisa perder peso, as dietas de baixa caloria. Para cada 100 gramas, que equivale mais ou menos a 12 folhinhas de uma alface, há somente 15 a 17 calorias, ok? Variando, claro, pelo tipo, né? Isso a gente está falando só de caloria, porque ela também tem vitaminas, ela tem sais minerais, ela tem cálcio, tem ferro, tem fósforo, tem fibras e muita coisa boa. Vamos lá. Eu separei aqui 5 coisas para falar sobre alface. É aliado de quem quer emagrecer, como eu acabei de falar agora. Proporciona uma sensação de saciedade devido à fibra e à quantidade de água que está presente nela. Então, aqui vai a primeira dica. Se você quer começar a se alimentar com o intuito de perder um pouquinho de peso, dá uma melhorada, porque você está se sentindo meio pesado, sabe? Coma sempre a salada primeiro. Não mistura, não. Faz uma saladinha, mesmo que seja no mesmo prato, tá? Mas faz a salada, come primeiro a salada para depois comer os outros alimentos. Isso é uma regra básica. Além de melhorar muito a digestão também. Mas o que vai acontecer no caso das folhas, tá? Não é só alface, mas hoje a gente está falando dela, ela vai dar uma sensação de saciedade. Então, obviamente, se você comer a saladinha antes, você vai se sentir o quê? Saciado e não vai comer um monte de outras coisas. Concorda? É isso que vai acontecer. Tem que tomar cuidado só com uma coisa, com o tempero que você utiliza na sua salada, porque, obviamente, que existem alguns molhos cremosos, outros molhos muito gordurosos, que vão estragar completamente a sua intenção de comer uma saladinha com baixa caloria, ok? Bota aquele temperinho básico, que sempre é bom. Um pouquinho de azeite para quem gosta, um pouquinho de vinagre para quem gosta, uma pimentinha do reino, um salzinho, aí vai a gosto, né? Segunda coisa, ajuda no sistema imunológico. E mesmo, olha só, a alface possui vitamina A, C, K, possui fibra, antioxidante, magnésio e potássio, que obviamente a gente já sabe que são essenciais para o bom funcionamento do sistema imunológico. Então, quer tá com vontade de ter uma imunidade aqui bem legal? Coma alface. Faz bem para os olhos, Olha só, por ter a vitamina A, por ter luteína e por ter xantina, que é a zeaxantina, o consumo de alface pode trazer alguns benefícios para a saúde ocular. As substâncias, essas que eu acabei de falar, são carotenoides, que atuam na redução das doenças oftalmológicas, tais como catarata e a degeneração macular, ok? Que é muito mais comum, obviamente, com a idade. Então, faz bem poinho, gente. Mais um motivo para comer uma alface. Número 4, melhora o funcionamento do intestino. Isso todo mundo já sabe, né? Gente, folha é tudo de bom. As fibras alimentares, que são ricas na alface, são responsáveis por prevenir a constipação, ok? Melhoram o trânsito intestinal e a fibra mais importante, a que mais tem esse efeito bacana na gente, é a pectina, que é solúvel, forma um gel em contato com a água e permite que o intestino funcione melhor. Olha que bacana! E não tem necessidade de ficar tomando remedinho, sabe? Um monte de remédio. Aliás, isso é uma coisa também na minha prática diária. Tem o intestino meio paradão? Pelo menos 80% dos pacientes é parte alimentar que não está acontecendo direito. Por isso é que eles estão muito constipadinhos. E número 5, tem efeito calmante. Olha que legal! Consumir a alface ajuda a acalmar a gente, diminuir a nossa ansiedade. Mas como é que isso acontece?
Existe uma substância dentro da alface chamada lactucina, que relaxa o organismo. Olha que interessante. E uma outra situação que acontece também é que, como a alface tem muito ácido fólico, o ácido fólico é um dos alimentos, uma das substâncias que ajuda na síntese dos neurotransmissores. E um dos neurotransmissores que são formados pelo nosso organismo, com essa substância ácido fólico participando disso, é a serotonina. E a serotonina é conhecida como uma substância que atua na regulação, né, do humor e do sono. Então, quer ficar calminho? Come alface. Na semana que vem, a gente vai continuar com a nossa salada. E dentro de alguns dias, a gente vai conseguir saborear tudo juntinho. Mas, por enquanto, já começa a namorar umas boas alfaces toda vez que você for no hortifruti. Um beijo. E aí, Olá, Romero, amigo. você gosta de salada? Olha, vou ser sincero, eu não sou muito fã de salada. Ah, meu Deus. Mais Sendo para eu sincero, tratar. não posso falar aqui para os amigos que eu sou fã de salada se eu não sou. Tá? Tem que ser sincero. Então, eu não sou muito fã. Mas aquela tradicional de tomate, alface, que a gente geralmente faz na família, essa eu até comia mais. Hoje em dia, por não poder comer nada cru, né? Então eu tenho evitado. Eu como mais legumes cozidos do que as coisas cruas por causa do que eu não posso, né? Mas eu lembrei da minha priminha, que ela fazendo aulas de Pilates, a minha prima é professora de Pilates, então estou fazendo aula online com ela, né? E nessa semana não está podendo ter né, as atividades, né? E ela, a filhinha dela teve que estar com ela, que não pôde ir para a creche. Aí ela está dando aula e está falando, come Yasmin, come Yasmin. Aí, daqui a pouco, ela pedindo mais carne, porque, como ela não estava prestando atenção, ela comeu a carne toda e não comeu o resto da comida. Aí hoje, isso foi na terça-feira, aí hoje ela correu para dar ela comida antes de começar a aula, né? Aí ela falou, mamãe, a aula, querendo que a mãe desse a aula para poder começar a carne de novo. Espertinha, né? Veja a inteligência das nossas crianças como estão vindo, né? Queridos amigos, né, hoje, muita reflexão, a Soninha jogou aí no ar várias reflexões, né? Eu até dei uma pesquisada aqui para a gente pensar melhor, né? Até eu vou pesquisar mais aqui. Todos nós temos que pesquisar e esses confrontos que vêm para nós são para o nosso crescimento, né? Toda vez que a gente fica assim, com aquele assim de não entender direito o que a gente deve fazer, a gente deve buscar, como diz a nossa amiga, a gente deve estudar, né? Deve procurar, né? E hoje aqui, estou trazendo uma historinha. João Mateus, eu vou ler, gente, que não deu para decorar. João Mateus, distinto pregador do Evangelho na seara espírita, na noite que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar eternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alcançar-se para melhor desfrutar em secitude do paraíso. Quando o funcionário da paisagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito. João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista d'olhos em sua ficha. E o viajante recebeu o primoroso documento em cuja face leu espantadiço. João Mateus, Renascimento na Terra, em 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual.
Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25, em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou, sem maior atenção, 672 missas. Aos 27 de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sobre a evocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso. 4 filhos, boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande tolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábito para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com os amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o operativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 6 milhões de reais, e guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil reais. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida R$ 9. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu R$ 120 de obras de assistência social. Débito. Quando ia ler referente às próprias dívidas fortemente pressionado, João acordou. Era manhãzinha e ele, bem-humorado, ele falou com os companheiros espíritas do sonho que teve. E veio na memória dele que ele sempre quis construir um lar para crianças carentes, né, para auxiliar crianças carentes. Então, ele fez a reunião com os amigos e, no dia seguinte, ia traçar planos para eles começarem as obras para construir esse lar. Né? Depois que ele leu a ficha dele no plano espiritual e tomou aquele susto. Né? Só que, no dia seguinte, quando os companheiros foram buscar em casa, João tinha desencarnado. Né? Então, para um irmão que ele recebeu vários convites do bem, né? Mas tudo isso tem um ponto, um certo ponto. Quando chegou aquele ponto final, né? Quando ele foi despertado, né? De tudo que tinha realizado, ele foi chamado. Então, meus amigos, a mensagem que fica sempre para a gente é que toda vez que estivermos aqui, todo dia que a gente acordar, a gente tem que pensar assim: ainda há tempo. Se estamos vivos, ainda há tempo. Nós podemos empreender, realizar e fazer tudo aquilo que ainda podemos fazer. Mas vamos fazer de coração, com amor. Não simplesmente fazer por fazer. Né? Não simplesmente como se fosse algo que a gente tivesse obrigação, mas fazer com amor, fazer com esmero, fazer com atenção. Né? Para a gente não se tornar tal qual esse irmão que deixou a lição para a gente. Lembrando aqui Jerônimo Mendonça, que certa feita ele tinha que fazer uma palestra de Tuiutaba, interior de Minas Gerais, e ia fazer uma palestra na cidade seguinte, na cidade ao lado. E no dia, né, o Jerônimo, que era conhecido como gigante deitado, porque ficou paralítico, né, ficava deitado o tempo todo, sofria de angina e vários outros problemas, ficou cego, e mesmo assim ele ia para todos os lugares fazer palestra. Tinha que botar de tantos sofrimentos que ele tinha no coração, o médico, como ele tinha que tomar muito remédio para poder acalmar, e não dava conta a quantidade de remédios que dava, o médico pediu para ele botar um saco de 30 quilos no peito para poder segurar, né, os problemas de coração. E aí ele estava escutando a palestra dele, ele dizendo que
ele acordou mal, estava com febre, coisa e tal, e o médico falou para ele não ir, porque ele não seria bom ele ficar em casa, ele não partir para essa viagem para fazer a, a palestra. Então ele convidou um companheiro para ir no lugar dele. Esse companheiro foi. E aí, no caminho que ele estava indo para a cidade ao lado, o carro dele capotou. O carro dele capotou e ele saiu do carro dando graças a Deus por ter tido, não ter morrido no acidente, né? Ele correu no porta-luvas do carro, pegou o evangelho que ele guarda ali no carro dele, abriu ao acaso o evangelho segundo o Espiritismo e caiu assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele ligou para contar para o Jerônimo Mendonça e falou: Jerônimo, nem para morrer eu sirvo. Então, meus amigos, né, como esse companheiro, que ainda não era o momento dele, porque os convites vão chegando e a gente tem que aproveitar esses convites. Tem a pandemia, se a gente não foi, é porque a gente ainda tem que ficar aqui. Aconteceu algum acidente, a gente sobreviveu, é porque a gente tem que ficar aqui. Enquanto a vida nos permitir, vamos fazer o bem. Não é não, queridos amigos? Verdade, Luiz, muito bem. Então, vamos começar nos reconciliando e abraçando e passando amor por aqueles que a gente às vezes fica pensando se vale, se não vale a pena, né? Não esquecer as mágoas. Né? Então é isso, eu vou passar para a Giane encerrar o nosso programa. Foi muito bom, agradecendo a todos. E até sábado que vem. Um grande beijo para vocês. Então, vamos lá, vamos encerrar o nosso programa, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos perceber todos os convites que nos chegam para realizarmos o bem. Fiquem todos na paz, até o próximo sábado, e que o amor nos una e a luz nos proteja. Beijo no coração de todos. Dê um like e compartilhe, gente.